Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maíra e vamos começar hoje, né? Mais uma live que nós temos toda quarta-feira, compromisso assumido aqui entre nós. Iniciei antes, mas a live caiu, vamos começar tudo de novo sem problema nenhum. Então, espero que todos estejam bem. E aqui, né, pelo menos às quartas-feiras, a gente tem um tempo reservado para nós, para que a gente possa conversar sobre alguns aspectos, né, do personal trainer, dessa profissão, tanto para aqueles que já estão aí no campo de batalha, como para alguns que estão chegando agora na profissão, aqueles que estão querendo iniciar nessa linha da educação física, que é essa área de atuação de personal trainer. E como nós precisamos, né, a gente, Tiago e eu, vimos a necessidade de termos esse espaço para conversarmos sobre alguns aspectos que envolvem a nossa área de atuação. E que muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós não temos tempo ou até oportunidade para pararmos, para pensarmos e também estruturarmos, né, alguns aspectos que são super importantes, que envolvem a nossa profissão e que nos atingem diretamente no nosso dia a dia, como também atingirá aqueles que têm a pretensão, né, de se tornar um personal. E isso por quê? Por que é essa a nossa preocupação? Porque diferentemente de outras profissões, né, até também em algumas atuações dentro da educação física, que temos a possibilidade de aprendermos como atuar, como resolver várias dificuldades que vão aparecendo no caminho através dos estágios, né? Dentro do estágio a gente tem ali um ambiente seguro, entre aspas, mas por que seguro? Porque é um aprendizado, né? Um processo de aprendizagem e que você vai descobrindo como resolver diversas adversidades, diversas dificuldades que vão aparecendo no caminho com outros profissionais que te dão respaldo para que você saiba como conduzir determinadas situações, né? E também quando a gente é contratado ou em academia ou em clube ou escola, assim, enfim, vários locais que contratam profissional de educação física, a gente tem a possibilidade de aprender em conjunto, de entender que as próprias regras da instituição que nos contrata já nos norteia para aquilo que devemos ou não fazer, como conduzir determinadas situações. Mas na atuação de personal trainer, isso não existe, né? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes o professor já está ali na sua atuação, né? Já passou pelo processo de estágio, foi contratado e ele começa ali ser procurado pelos alunos do local, pelos clientes do local, para dar as aulas em particular. Às vezes ele mesmo divulga, né, que ele tem horário, que ele gostaria, enfim. E basta que um cliente acredite no potencial dele, ele já inicia no processo de conduta como personal trainer. Só que a gente não tem um preparo para isso, não é mesmo? Existem até uma ou outra pós-graduação que fala, né, dessa atuação de personal trainer, mas uma estrutura, vamos dizer assim, uma espinha dorsal, com metodologia, que explique para nós como que as coisas acontecem, como devemos nos posicionar, como é o dia a dia, a gente não é preparado para isso, não é mesmo? E também nós temos aqueles que estão vindo, né, se formando, assim porque o ideal, vamos chamar assim, né? O ideal é que a gente a gente atue como personal trainer só com o CREF na mão, né? Esse é o ideal, não quer dizer que isso aconteça de fato. Mas nem foi assim como eu, né? Assim que eu já peguei meu CREF, eu já comecei a atuar como personal trainer, mas eu não passei pela sala, né, de musculação, eu não passei pela contratação em academia ou em qualquer outro lugar, eu não tinha essa vivência que muitos têm e aí aplicam para o aluno de personal. Eu tive que ir aprendendo no dia a dia. É claro, né, que no meu caso, e é isso também que inspirou a gente estar aqui com esse canal, com essa abertura, trazendo conteúdos diários para vocês,
Isso me ajudou muito na minha prática, que foi ter o Thiago como meu marido e, consequentemente, me ensinando ali, né, nas minhas dúvidas, quanto à minha conduta. Ele foi me ajudando a construir, né, essa área de atuação da minha carreira. E por isso, né, que a gente viu a necessidade de entender que o personal trainer, né, tá carente dessas informações que vão além da prescrição de treino. Porque é óbvio, né? Vamos falar do óbvio. O cliente que nos contrata, ele espera que nós saibamos prescrever um bom treinamento, que nós saibamos ter um bom atendimento, que nós sejamos pontuais, aquela conduta de atendimento que é necessário ali dentro da parte prática do personal. Mas é necessário também pensar que o primeiro cliente que nos contrata ali faz com que nos tornemos uma empresa, né? A primeira pessoa que acredita no nosso trabalho, ela faz com que nós nos tornemos uma empresa, um profissional autônomo. Então, se a gente já vem de uma mentalidade de registro de carteira fixo dentro de uma academia, a gente não está preparado para atuar como autônomo. E quando a gente pensa que nós não temos esse respaldo de empresa por trás, que paga ali o nosso salário independente do que acontecer, né? Se o cliente gostar ou não da nossa atuação, se o cliente vai querer continuar com a prescrição de treino conosco ou não, nós, quando não temos esse respaldo, quando nos vimos assim, lá no campo de batalha, sozinhos, entre aspas, né? Como autônomos, nós muitas vezes nos sentimos perdidos em como atuar. Porque há de se ter uma mentalidade diferente daquele que está ali com o registro em carteira, para pensar justamente em tudo que ele quer construir para si próprio, para a sua própria empresa, que é ali o seu tete-a-tete com o seu cliente. E que um cliente acaba puxando outros. Mas que é preciso, né, isso que a gente viu de necessidade, estruturar e organizar uma mentalidade antes mesmo de vislumbrar a possibilidade de atuação propriamente dita como personal. E essa mentalidade às vezes não dá tempo de estruturar, né? Às vezes as coisas vão acontecendo e você vai abraçando porque é uma oportunidade e vai indo. Só que às vezes a gente tem que arrumar isso no meio do caminho. E é por isso que a gente está aqui para trazer conteúdo, tanto para aqueles que já estão atuando, quanto para aqueles que estão começando agora. Que justamente interferem em dois aspectos importantes, que são, primeiro, o mental, né, a mentalidade daquele que é autônomo, se enxergar como autônomo, para que durante o processo de negociação com o cliente, isso tudo esteja bem organizado, né? Porque todos nós, quando iniciamos um processo de negociação com o cliente, e a gente vê muito isso na prática, que o profissional de educação física tem uma extrema dificuldade em valorizar o seu próprio trabalho, em precificar o seu próprio trabalho, né? Esse processo ele parece assim desgastante e meio que dá na mão do cliente a chance, o poder, né, do cliente precificar o seu trabalho, quando o processo daquele que é autônomo é justamente o inverso, né? A mentalidade precisa ser inversa. Mas como eu faço isso, né? Quando a gente inicia esse relacionamento com o cliente, primeiro de tudo, eu preciso entender o que eu quero enquanto profissional, enquanto personal trainer. O que eu acho que o meu trabalho, quanto eu acho que o meu trabalho vale, o quanto o meu trabalho pode transformar a vida daquele que me procura. Eu preciso fazer essa autoanálise. Eu preciso reconhecer em mim os potenciais que eu tenho, para também identificar aquilo que eu trago de dificuldade, mas eu tenho que lembrar que eu tive um investimento alto com faculdade,
né? Eu preciso também identificar que muitos de nós não paramos na faculdade. Nós, né, damos um passo além e vamos para uma pós-graduação. Vamos nos especializar em alguma área, né? Para nos tornarmos assim, para nos sentirmos às vezes até mais seguros na prescrição. Mas a gente não pode esquecer que isso tem um valor monetário e um valor de tempo da nossa vida ali dedicado para que tudo à nossa volta, né, que o nosso atendimento, voltando à nossa prescrição, ela possa ser adequada. Então eu não posso esquecer isso. Eu preciso verbalizar isso para o meu cliente? Não, o cliente me contrata, não necessariamente eu preciso contar todos os bastidores que está por trás da minha atuação diária ali com ele. Mas aonde que ele precisa enxergar isso? Quando na negociação eu deixo claro para ele, né? Nós podemos deixar claro para o nosso cliente o quê? Quais são os nossos direitos, né? Nossos e deles, e quais são os nossos deveres, nossos e deles. Deixar direitos e deveres muito claro, muito transparente. Por que isso? Porque isso torna uma relação não só de cliente, né, e contratante, mas uma relação de parceria. Porque nós sabemos que para que a gente tenha resultado, e a gente corre atrás do resultado, né? Não é maravilhoso ver um cliente nosso atingindo o objetivo? Que seja de emagrecimento, que seja, sei lá, só por qualidade de vida. Não importa o objetivo do cliente, mas quando ele atinge, né, e nos utiliza como uma ferramenta para alcançar esse objetivo, a satisfação é imensa, né? Às vezes o dinheiro fica secundário, sem demagogia nenhuma, para mim o dinheiro é secundário nesse momento, porque a satisfação é maravilhosa, você vê que está dando certo, faz os ajustes, mas está dando certo. Só que na negociação ali, e a gente fala que isso é importante logo no primeiro contato, porque ainda não se estabeleceu uma relação, às vezes, que se confunde até com uma relação de amizade e que dificulta deixar claro e transparente alguns aspectos que são importantes para nós. O que o Tiago e eu aqui a gente visa não é assim trazer como lei, né? O que a gente fala não é lei, né? Cada um acredita no que acredita e nada de errado com isso. Mas a gente, por experiência prática, ele há mais tempo que eu e eu nessa conduta diária, né, que venho aprendendo há vários anos, essa prática, nós já experienciamos muitas técnicas, nós já testamos muitas possibilidades e já conseguimos enxergar aquilo que de fato funciona com aquilo que não vale a pena. E qual que é o nosso papel aqui com vocês? Encurtar esse caminho. Quando a gente já traz para vocês aquilo que funciona para nós, é porque nós testamos e possivelmente muito, a gente pode assim quase que afirmar que vai funcionar para vocês também, tá certo? Então, para que quebrar cabeça? Se a gente está aqui trazendo informações que podem encurtar esse caminho. Porque fala a verdade, qual é o nosso bem mais precioso nessa vida? Se não o tempo, né? Para que perder tempo, anos, tentando ajustar um processo, sendo que teve gente já que quebrou a cabeça, que já errou e que já encontrou o caminho que é mais assertivo, né? Então, assim, não é uma regra, mas são dicas, conteúdos importantes aí que pode sim facilitar muito a sua conduta, a sua prática, né, ali na sua atuação diária com o seu cliente. Então, primeiro momento, esse contato, né, com o cliente é pensar a longo prazo, pensar que por mais que ele fale para você assim, eu quero te contratar por, sei lá, quero estar só no verão um pouco melhor, a sua mentalidade tem que ser de empreendedor, a sua mentalidade tem que ser a longo prazo. Eu tenho que olhar para os meus clientes e olhar assim, peraí, eu não vou conseguir um resultado com você em uma semana. A gente sabe que isso não existe. O exercício pelo exercício, somente, ele não vai fazer grandes transformações se não for associado principalmente a uma transformação no estilo de vida, por exemplo, e que muitas vezes, né, eu gosto sempre de afirmar isso, quem está ali no dia a dia com o cliente sabe o quanto os nossos
a nossa prática ali com o exercício associada a informações de pequenos ajustes no estilo de vida dele, transforma os resultados. Mas isso não se dá em uma semana, a gente sabe, né? Que não tem promessa mentirosa, que tem realidade. Eu preciso de um tempo. Então, mesmo que o cliente esteja ali achando, né? Até porque ele está ali, ainda não tem uma confiança absoluta no seu trabalho, ele ainda está te entendendo, sabendo como você funciona. Ele te contrate por um curto período, a sua mentalidade enquanto personal tem que ser a longo prazo. E pensando em longo prazo, esse processo de negociação precisa estar muito bem estabelecido. A gente precisa saber exatamente o que a gente quer, como ficar satisfatório para nós e aonde a gente quer chegar, tá certo? E aí, esses aspectos de negociação, não só para aqueles que já estão na área de atuação, mas para aqueles que estão chegando agora, parece um pouco difícil, né? Como eu disse, o personal trainer tem uma dificuldade de negociar valores, os próprios valores. Mas a gente dá essa dica. Ser claro, objetivo, claro que empático com o cliente, visando uma parceria logo no início, já facilita esse processo. Porque você não tem aquela relação, aquele vínculo afetivo já estabelecido e você consegue ser o mais transparente possível com esse cliente para que futuramente tudo flua da forma como você acredita ser o melhor. Mas é claro, como a gente fala de parceria, não existe um único lado numa parceria, né? Obviamente que não. A gente precisa ouvir o cliente. Né? E ele pode questionar, ele tem todo o direito de questionar. Até porque, na nossa prática, não existe um contrato físico assinado. A gente já testou isso, né? A gente já testou formatar um contrato. Olha só que interessante, a gente já tentou fazer isso, mas não tem valor legal. Não tem valor legal. Então, se não tem valor legal, para que usar? Né? Então, é muito mais dessa negociação tete a tete. E o ponto principal hoje dessa negociação que a gente gostaria muito de conversar é com relação às férias, né? Essas férias que estão aí, estamos no meio de junho, né? Estamos aqui meio de junho de 2021. Meio não, né? Já passamos um pouquinho da metade. E os alunos, os clientes, muitos deles, ainda mais, né? Nesse processo de pandemia, que o ano passado estava bem mais tenso nesse período, muitos deles vão entrar de férias, né? Eles já sinalizam para nós, olha, Maíra, vou ficar X tempo fora, eu não vou estar aqui, mesmo que não seja para fazer nada. A gente tem clientes que optam por ficar em casa, sem se mover, mas querem tirar férias também do personal trainer. E a questão aqui é, como fica, né, ao nosso faturamento nesse período? Como fica, como está estabelecido com o cliente esse processo? E o que é interessante, né? Como eu disse, é um processo de negociação em que duas partes precisam, né, estarem de comum acordo para que tudo flua bem, né? Ninguém aqui, acredito eu, quer receber um valor de mau grado, né? Que a pessoa não ache justo, né? Apesar que valor não tem nada a ver com justiça, mas enfim, que ela não se sinta feliz em estar fazendo uso daquele serviço. Eu, pelo menos, não quero. Eu quero alguém comigo que não tenha dificuldades para me pagar. Eu quero alguém comigo que valorize o meu trabalho, e por isso eu trabalho firme para isso, mas que tenhamos ali um comum acordo em que eu também esteja satisfeita, né? Eu quero poder olhar para o meu cliente, acordar de manhã ou o horário que ele fizer comigo e ir, né, trabalhar com ele feliz, sabendo que eu estou sendo remunerada da maneira como eu estabeleci, né? Tanto ali na minha aula a aula, quanto em períodos como esse de férias, que a gente vai aprofundar, como também em qualquer processo, por exemplo, que ele falte a uma aula e eu tenha já com ele estabelecido um critério de que, se ele não me avisar em 24 horas, eu não tenho como repor, vai ser como aula dada. Tudo isso é negociável, tá certo? Tudo isso.
E quando a gente fala de férias, né, é muito, como eu disse, volto a dizer que isso é super importante. É mais fácil no começo, quando você está começando com o cliente. Mas, se você não tinha esse pensamento, não tinha essa mentalidade, está ouvindo esse conteúdo agora, e você já está ali anos com aquele cliente, nada impede de uma conversa se você achar que esse conteúdo faz sentido para você, tá? E nada impede uma conversa a ponto de que essa relação que é estabelecida visando parceria, ela pode ser modificada, ela não é gessada, né? Ninguém fica gessado. Ela pode ser renovada e melhorada a cada período. Cabe a nós termos, né, a empatia de entender tanto o lado do cliente e termos a consciência da necessidade do auto-reconhecimento sobre tudo aquilo que a gente investiu para estar ali naquele momento com o cliente. E isso tudo devidamente organizado fica muito mais fácil. E quando a gente fala de férias especificamente, eu já ouvi isso de próprios personagens que não vendem a ideia nem para eles mesmos. Que ideia é essa? A ideia de que, o cliente não está fazendo aula comigo, não tem por que ele me pagar. Ele vai entrar de férias, ele vai ficar, sei lá, 2 semanas, 1 mês fora. Por que ele vai me pagar? Gente, lembre, a mentalidade precisa ser de longo prazo. Até porque, como eu volto a dizer, o nosso resultado não é no curto prazo com ele. Nosso resultado é de longo prazo. E a gente não quer rotatividade de cliente, não é mesmo? Mesmo que ele pense que ali a contratação é ali dentro daquele curto período. Muitas vezes isso posterga, isso aí eu tenho vários relatos de clientes que me contrataram para 2 meses, estão comigo há pelo menos 3 anos. Né? É um processo que a gente vai trabalhando ali diariamente. E como funciona, né, essa questão de férias? Nós vamos sugerir que a nossa metodologia funciona para nós, funciona para alguns personagens também que já ouviram, né, essa nossa metodologia, que é o seguinte, a gente estabelece que primeiro, a gente não vende hora-aula, tá certo? Nós trabalhamos com aulas, com prescrição de treinamento, a gente está cuidando da pessoa, já é uma mentalidade diferente, tá certo? E essa aula tem um valor que a gente calcula por dia trabalhado. Gente, entrou aqui uns cílios, que entram uns cílios aqui, não sei porquê, mas deixa os cílios aí, não sei lá para que ele aparece aqui, mas tá bom. Esse valor de aula, né, que a gente coloca diário, né, calcula pelos dias que ele vai atuar com a gente naquela semana, esse valor, ele é estabelecido por nós. Se o cliente concordar, ok. Se ele tiver alguma negociação, pede algum desconto, a gente avalia o caso, tá? Dificilmente a gente trabalha com desconto, Tiago e eu. A gente estabelece e ao invés de dar descontos, nós contamos para o cliente quais são os benefícios da atuação dele com a gente, quais são os nossos objetivos, que são diferenciados da maioria do mercado de trabalho. Eles já enxergam em nós um potencial diferente, isso nos favorece, né? Depois, mais para frente, a gente fala sobre esse aspecto, mas quando a gente estabelece esse valor de aula, a gente também estabelece que ele vai ter prioridade naquele horário que terá reservado para ele na nossa agenda. Certo? E aquele horário previamente estabelecido na nossa agenda é dele, tá certo? Nós vamos nos dedicar a ele. É muito, muito raro a gente fazer alteração de horário, não porque nós somos gessados, mas não por nossa vontade própria. Eu não vou ficar mudando horário de aluno, né? A gente deixa isso bem pré-estabelecido para o cliente. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, ele não tem o hábito do treinamento. E quando você fecha um horário para que ele adquira um hábito, torna mais fácil a execução. E essa execução vai gerar uma aderência, que é o que eu preciso para que ele tenha resultado, tá certo? E ocorra essa parceria, esse fortalecimento da parceria
para que o nosso trabalho se estenda por um longo período. Feito isso, quando a gente deixa claro isso para o cliente, que é super importante, não quer dizer que ele não possa modificar, tá? A gente faz as alterações quando necessárias. Mas, quando estabelecido para o cliente que ele tem um tempo com a gente, reservado para ele, só para ele, pensando nele, o cliente precisa muito se sentir importante. E não é hipocrisia nossa. Nós realmente, né, porque integridade acima de tudo, nós realmente damos o nosso 150% naquele período que o cliente está conosco. Quando ele entra de férias, isso é falado logo no início, nós falamos para ele que para que ele tenha esse horário reservado, é necessário, e nós estabelecemos isso por uma questão de organização financeira nossa, porque imaginem, eu sou personal, o Tiago é personal. Somos casados, temos 2 filhos, tá certo? Nós temos uma despesa grande, né? Escola, 1000 coisas, né? Todo mundo tem aí suas responsabilidades, mas enfim, nós precisamos nos organizar financeiramente e nós verbalizamos isso para o cliente. Tá certo? Não de uma maneira queixosa, reclamando, não. A gente deixa claro, até porque, tá? Existem outras pessoas que podem vir a nos procurar e vão precisar talvez daquele horário. E a gente deixa claro isso para o cliente. E aí eu vou fazer um parênteses aqui a respeito disso, pensando até na psicologia que envolve o ser humano. Se nós analisarmos a nós mesmos, tudo aquilo que é escasso, que é difícil da gente alcançar, a gente não valoriza mais? Pensem aí. Quando a gente tem algo ali a todo momento, a gente não dá tanto valor assim. Por isso que os carros mais caros do mundo têm um ou outro modelo, a exclusividade é tão valorizada. Enfim, tudo que é escasso é oferta e demanda, né, gente? Ele é mais valioso para a pessoa, isso inconscientemente, tá certo? E quando a gente mostra para o nosso cliente que, olha, o nosso tempo é escasso, né? Seria interessante, ninguém obriga ninguém a nada, lembrando sempre que é parceria. O meu método de trabalho é esse. Os alunos têm todo o direito de tirar suas férias, obviamente que sim, mas a gente pede para que o cliente reserve o horário. Se não reservar, tem algum problema? Não, problema nenhum, mas o nosso horário vai ficar vago e pode ser que quando você retornar eu não tenha mais esse horário para você. Claro que eu vou tentar te encaixar em um outro período, mas eu estou sendo sincero com você, estou sendo sincera com você que pode ser que isso aconteça, porque de fato isso acontece, tá certo? Mas a gente não deixa ele desamparado. Muitos clientes querem treinar quando estiverem em férias. E o que nós disponibilizamos para eles? A gente não deixa ele desamparado. A gente tem um aplicativo que nós usamos, tá? E que nós montamos o treino dele num período de férias, adaptando se ele está no navio, num apartamento, num hotel, não importa onde ele esteja. Nós disponibilizamos para ele esse aplicativo e ele pode treinar onde ele estiver, tá certo? Mas mediante a reserva de horário dele de 50% do valor da aula dele. Então, por exemplo, se ele, em média, né, vamos colocar aqui 2 aulas por semana, ele teria no mês 8 aulas, certo? Que ele me pagaria lá no começo do mês, como é o nosso de costume. Se ele for entrar de férias por 15 dias, ele tem que tem, entre aspas, tá? Que ninguém é obrigado a nada. Existe um comum acordo que ele acerte 50% dessas 4 aulas que ele ficaria de férias e as outras 4 aulas que ele fará após férias. E o horário dele vai ficar reservado na minha agenda. Eu vou colocar outro aluno ali? Não, porque integridade acima de tudo. Quando ele retornar, não tem nem o que questionar. Vamos retomar naquele horário sem problema nenhum, a não ser que ele precise fazer alguma alteração. Tá certo? Mas isso é um comum acordo com o cliente. E vocês podem não acreditar, e eu ouço muitos colegas personais que nem se atrevem a negociar isso com o cliente. O cliente nos vê de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Eles nos veem como profissionais,
como pessoas sérias, porque estamos pensando em organização financeira, estamos comprometidos com o resultado dele, estamos comprometidos com ele, né, para que ele retome as suas atividades com a organização dele previamente planejada. Nós estamos ali por ele. Muitos colegas nossos optam por não cobrarem, por não negociarem o valor de férias no período que os clientes estão ausentes, por medo, por achar que o cliente, por objeções que o próprio personal trainer cria na cabeça de crenças limitantes, que é, o cliente não vai achar justo, o cliente vai me achar, como que ele vai fazer, vai me pagar se ele não vai fazer aula? Gente, é completamente diferente da realidade, é porque ainda não testou. Significa, você pode perguntar, mas Maíra, significa que todos vão aceitar? Claro que não. Como eu disse, gente, isso é uma parceria e tem que estar bom para as duas partes. Vai ter cliente que vai falar para nós assim, não, Maíra, eu prefiro que você deixe meu horário aí e quando eu voltar a gente retoma. Sem problema nenhum. Pode ser que o horário dele realmente esteja vago quando ele voltar, mas pode ser que não. É o risco que ele assume correr. Isso não tem responsabilidade minha. Tá certo? Eu tô sendo íntegra com ele. Caso isso venha a ser diferente, se a outra pessoa quiser me contratar para aquele horário, tá bom? Mas quando o cliente faz isso, ele assume o risco e tudo bem. Não vamos virar inimigos por isso ou vamos nos sentirmos ofendidos. De maneira alguma, é totalmente desprendido. Mas estamos sinalizando para ele o quê? Eu estou comprometido com você. Você está comprometido comigo? E aí, psicologicamente, entra um outro gatilho mental, que é o da reciprocidade. Nós aqui, Tiago e eu, acreditamos muito em gerar valor primeiro antes de cobrar qualquer coisa. Então, é óbvio que o cliente, quando nos contrata, ele tem um período de atuação conosco antes de chegar um período de férias dele. Muitas vezes é assim, tá? Mas nesse período, a gente entrega tanto, muito mais do que ele pede, né? A gente adota que isso a gente vai passar para vocês mais lá na frente, a gente adota os preceitos da medicina do estilo de vida. A nossa metodologia aqui não é só como faturar mais, falando só de dinheiro, mas executar técnicas mais avançadas para fazer com que o seu cliente atinja os objetivos dele. E, consequentemente, o dinheiro vem, né? Então, nós entregamos demais. E aí, quando a gente entra no processo de férias, é natural que ele se sinta confortável em ter essa reciprocidade. Eles estão me entregando, eu também quero sim reservar meu horário com eles. Eu posso afirmar a vocês, de todos os alunos que eu tenho, gente, apenas um não concordou com isso. Apenas um. E aí eu falo a vocês, é um comportamento que a gente analisa, eu continuo entregando meu 150% para eles, mas, voltamos, é uma objeção que ele criou e eu tenho que respeitar, mas gradativamente eu vou entregando valor e essas objeções podem ser, a cada ano, voltar a essa negociação. E aí, consequentemente, há uma mudança de mentalidade também do nosso cliente. É um papel nosso educá-lo também. Não é só dele de aceitar tudo, né? Ou de nós impormos aquilo que a gente acha de ideal. É um processo educativo que parte pela empatia, você se colocar no lugar do cliente, entender a mentalidade dele e assim atingir o alvo. O que é o alvo? O alvo é dar significado para esse cliente a ponto dele enxergar em nós um serviço essencial. Também em período de férias, a ponto dele pensar, não posso ficar sem esse serviço quando eu retomar. E lembrem que eu falei, nós entregamos o treino via aplicativo para que ele faça onde ele estiver. Significa que ele vai fazer? Não, muitas vezes eles não fazem, já afirmo. Eu tenho vários clientes que eu ficava doida, eu falava, eu passo um tempão aqui prescrevendo treino, subindo vídeo, fazendo tudo para eles e eles não executam. Mas, gente, as pessoas falam através das atitudes.
não é só ele não executando o treino, porque às vezes não tem nada a ver com você, comigo, não tem nada a ver. Tem a ver com o momento dele que quer descanso. Mas o fato dele ter visto, né, que ele pagou 50% do valor da aula, que ele não vai fazer com você. Mas ele tá lá, pode estar em qualquer lugar do mundo, e ele sabe que você teve ali o tempo e mandou para ele algo para ele, por ele, faz com que ele queira voltar para você e ele se sente em dívida por não ter feito o treino. Olha que interessante. Quando a gente entende como funciona, né? Por isso que a neurociência para nós é assim, é uma dos grandes nortes para nós aqui para atuar com os nossos clientes. A nossa mente humana, ela quer sim retribuir aquilo que recebe. Olha que interessante. Então, a gente não está sendo em nenhum momento desonesto. Nós estamos entregando para o cliente, cobrando, gerando valor antes de precificar e deixando claro quais são as nossas regras, quais são os nossos direitos e quais são os deveres de ambos. Vai ter cliente que vai te contratar por isso? Sim. Vai ter cliente que vai falar, não, então eu não quero isso para mim? Ok, também. Tá certo? E a gente tem que trabalhar o desapego. Porque o que adianta você ter 20, 30 clientes que te pagam atrasado, que não cumprem com o combinado, que não te pagam em férias, pode te deixar na mão a qualquer momento, só porque eu tenho um volume grande de cliente. Ao invés de ter 5, 10 clientes que olham para você, valorizam o teu trabalho, que quando você pede para eles numa negociação que, olha, o período de férias eu peço que acerte 50%, porque eu preciso me organizar financeiramente, porque eu preciso reservar o seu horário, porque eu estou comprometido com você, você mesmo assim não vai ficar desamparado onde você está, você vai ter o seu treinamento ali para que a gente não perca o foco. Ele vai atender. Não é melhor ter 10 que atendam esses pré-requisitos do que 30 que estão ali, ó, rodando ali na sua agenda, que você não tem segurança nenhuma? Eu não sei vocês, mas nós aqui prezamos por qualidade. E a qualidade não é só em nosso atendimento, porque a gente acredita que semelhante atrai semelhante. Se eu dou o meu melhor e a gente entrega o que há de melhor na ciência, a gente está constantemente se atualizando. Tiago, essa semana, qualifica o mestrado, se Deus quiser, ele vai ter a titulação dele em breve. Eu já passei dessa fase, o meu mestrado já foi concluído, mas sei o quanto ele está aí se empenhando. E o quanto os nossos clientes ganham com isso. Eu também quero ter cliente que tenha esse perfil de qualidade, que valorize o meu trabalho. Mas para isso eu preciso educá-lo. Como? Receita de bolo nossa aqui, a nossa metodologia. Primeiro, a nossa mentalidade. Eu preciso me entender enquanto empresa, preciso me entender como um profissional autônomo, que se eu não fizer por mim, ninguém fará, tá certo? Me conhecer, entender quais os valores eu quero agregar ao meu trabalho, o quanto isso significa monetariamente para mim, estipular, estabelecer as regras muito claras, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não concordo, deixar isso muito redondinho com relação, não só, a gente está falando aqui hoje especificamente de férias, mas não só as férias, mas o dia do pagamento, se falta o que acontece, se é aula dada ou não, se tem reposição, quantas reposições, como que o cliente, qual é a forma de pagamento desse cliente, o quanto eu vou entregar para ele. Tudo isso bem estabelecido, né, na minha mentalidade, que eu me sinta confortável, que eu me sinta merecedora disso. E aí vou para a negociação. E além disso, eu mostrar uma organização. Porque uma coisa é clara, né? Não adianta a gente estabelecer deveres para o cliente sem estabelecer os deveres do cliente, sem estabelecer os direitos deles. Então, com a certeza de que ele terá o melhor de nós, e a gente vai provando isso contato a contato, diariamente. E aí, quando a gente entra num processo de férias, o cliente já está mentalmente educado de que a nossa relação vai além do treino propriamente dito. É uma relação de parceria que, mesmo fisicamente à distância, nós estamos unidos num propósito que é cuidar desta pessoa, não importa o objetivo dela.
E aí, essa cobrança, vou chamar de cobrança, de férias, que a gente estima aqui, nós sugerimos, né, que seja 50% do teu valor de aula nesse período que ele esteja de férias. Como eu disse, se ele fosse fazer 8 aulas por você no mês e ele vai ficar 15 dias fora, que ele acerte sim os 50% das 4 aulas que ele não fará, tá certo? Mas a gente também tem um episódio peculiar também que pode acontecer. Existem clientes que falam assim, não, Maíra, eu não quero pagar os 50%. Por quê? Eu vou pagar integral para ter o meu horário ali, tudo bonitinho, mas quando eu voltar de férias eu quero repor essas aulas. É uma possibilidade também. Mais remota, tá, gente? Não é sempre que o cliente quer fazer dessa forma, mas é uma sugestão que a gente pode dar. E aí o nosso faturamento está garantido naquele mês. A gente não vai ter um rombo, não vai ter um buraco, né? Porque imagine, se você tem 10 clientes, no mês de julho, os 10 resolvam tirar férias e você não estabeleceu esse critério de pagamento dos 50% ou de eles pagarem todas as aulas e depois você repor com eles na medida do possível, você fica zero faturamento. Quem pode ficar zero faturamento no mês, gente? Pelo amor de Deus. Sendo que, volto a dizer, se tudo bem estabelecido, se tudo bem explicado, de preferência logo no início da negociação, tá certo? Ali do primeiro contato, estabelecendo um relacionamento de longo prazo com esse cliente na sua cabeça, porque as nossas ações falam mais do que a nossa boca, né? Tudo isso flui de uma maneira mais segura para ambos. Para ambos. E aqueles que não quiserem, gente, nós aqui falamos, ok, procure um profissional que aceite outras situações. Ou então a gente fala, esse é o nosso critério. Você tem outra proposta a nos fazer? Que não seja zerar, né, o faturamento? Às vezes a gente abre negociação. Mas só para estabelecer como uma metodologia que nós aplicamos aqui, e é o que a gente está trazendo de conteúdo para vocês, estabelecer pelo menos 50% do valor de aula com esse cliente numa negociação, que no início é mais fácil, mas se ele já está com você ao longo do período, cabe uma conversa que vai abrir portas para um assunto que a gente vai falar mais adiante, que será como reajustar o valor da nossa aula, tá? Já abrir e começar a exercitar esse músculo da negociação, que muitas vezes para o personal é tão desafiador, tá? Começar a negociar com o cliente. Eu confesso que eu tinha muito mais dificuldade do que eu tenho hoje, então eu gosto de falar logo as claras logo no começo, tá? Hoje já tá um pouco mais fácil para mim. O Thiago já tá calejado. Mas dentro disso, a gente estabelece aqui uma metodologia para ajudar vocês a garantir o faturamento de vocês, a aumentar o faturamento de vocês para mais de 10 mil reais por mês, porque sim, é possível, tá? Nós vivemos isso ao longo de muito tempo, a gente tem aí anos para dizer que sim, é possível, mas tudo de uma maneira organizada, coisa que a gente não foi preparado para isso, e é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ajudar vocês a sim viverem como personal trainer de uma maneira que vocês se sintam satisfeitos. E de acordo com as pesquisas, né, depois vocês podem até comentar aqui, muitos personagens não atingem esse patamar, porque tem sim buracos, e um deles é esse, de não saber negociar com seu cliente o valor de férias e ficar aí a ver navios quando ele se ausenta, tá certo? Então, essa aqui foi a nossa live de hoje, espero ter contribuído para vocês de alguma maneira, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas depois, mandem aqui que a gente vai tentar resolver, tá certo? Juntos, que essa é a nossa proposta, é poder ajudá-los a alavancar a carreira de vocês e terem muito, muito mesmo sucesso e felicidade atuando nessa área que a gente ama tanto. E sexta-feira tem live com o Thiago e com o João, de personal para personal, gente. É fantástico, nada melhor do que ver dois personagens atuando de uma maneira, conversando, falando sobre a sua atuação prática, colocando aqui para nós as suas dificuldades e como eles resolvem os desafios da vida, tá certo? Quero agradecer e Lu, obrigada, sempre apoio, sempre minha amiga querida, beijo e a gente se vê
mais tarde, tá bom? Beijo a todos. Tchau, tchau.